Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. O iFood anuncia um investimento de milhões de reais para criar a maior frota corporativa de bicicletas elétricas do Brasil. A dona do Ozempic perde uma disputa de 10 bilhões de dólares envolvendo uma startup de tecnologia médica. O SoftBank vende mais de 5 bilhões de dólares em ações da NVIDIA para reforçar apostas em inteligência artificial. Descubra qual família se torna acionista do Carrefour em um negócio de 390 milhões de euros. E mais, um novo robô humanoide do Vale do Silício promete revolucionar as tarefas domésticas. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, escreveu a última carta aos acionistas como CEO da Berkshire Hathaway, o conglomerado financeiro em que Buffett esteve à frente há 5 décadas. Ele deixará, afinal, as responsabilidades como presidente executivo no final deste ano, quando ele se aposenta. Warren Buffett fez investimentos tão certeiros ao longo da vida que o fizeram ser uma das 5 pessoas mais ricas do mundo. A sua Berkshire Hathaway chegou ao valor de mercado de $1 trilhão. Buffett assumiu o controle da Berkshire nos anos 60. Ele pegou uma empresa têxtil em dificuldades e a transformou em um império que abrange seguros, ferrovias, varejo e energia com um patrimônio inigualável. Nessa última carta, como CEO, Buffett fez uma série de relatos pessoais, compartilhou lições que aprendeu ao longo dos seus 95 anos. Ele falou dos 3 filhos, né? Os 3 filhos têm 72, 70 e 67 anos. Lembrou da importância das amizades, dos erros cometidos e disse que a grandeza não está em ter bilhões. Afinal, a grandeza está em outros momentos. A grandeza ela não vem, segundo ele, pelo acúmulo de grandes quantias de dinheiro, de muita fama ou poder político. Quando você ajuda alguém de milhares de maneiras possíveis, você ajuda o mundo. A gentileza não custa nada, mas também não tem preço. Seja você religioso ou não, é difícil superar a regra de ouro como guia de comportamento. Warren Buffett também escreveu que fica feliz em dizer que eu me sinto melhor sobre a segunda metade da minha vida do que a primeira. Meu conselho, não se torture por erros passados, aprenda pelo menos um pouco com eles e siga em frente. Eu gosto muito também dessa frase final dele: decida o que você gostaria que seu obituário dissesse e viva uma vida para merecê-lo. Eu escrevo isso como alguém que foi descuidado inúmeras vezes e cometeu muitos erros, mas também teve muita sorte em aprender com alguns amigos maravilhosos como se comportar melhor, ainda longe da perfeição, no entanto. Tenha em mente que a faxineira é um ser humano tanto quanto o chairman da empresa. Palavras de Warren Buffett. O SoftBank anunciou a venda de toda a sua participação na NVIDIA em um negócio de 5 bilhões e 830 milhões de dólares, e tudo com o objetivo de financiar novos investimentos em inteligência artificial. Segundo executivos, a decisão não teve relação direta com a fabricante de chips, mas faz parte de uma estratégia de captação de recursos para sustentar projetos de grande porte no setor. A venda ocorre em meio ao plano do fundador Masayoshi Son de transformar o SoftBank em um dos principais atores do ecossistema global de AI. O grupo pretende aplicar o capital levantado em iniciativas como data centers do projeto Stargate
e fábricas de robôs de AI nos Estados Unidos, além de aportes em empresas como a OpenAI, a dona do ChatGPT. A operação marca mais um movimento do SoftBank para reforçar a sua solidez após um período de expansão agressiva. No segundo trimestre fiscal, o conglomerado japonês registrou um lucro líquido de 2 trilhões e 500 bilhões de ienes, o equivalente a pouco mais de 16 bilhões e 200 milhões de dólares, muito impulsionado pela valorização dos seus investimentos em tecnologia. O Nubank demitiu 2 funcionários por justa causa após identificar uma tentativa de sabotagem a sistemas internos da instituição. Segundo o comunicado interno assinado pelo diretor de tecnologia Eric Young, a área de segurança da informação detectou o plano e agiu rapidamente para impedir qualquer ação concreta. O caso foi encaminhado à polícia e também comunicado ao Sindicato dos Bancários de São Paulo. As novas demissões elevam para 14 o total de desligamentos no Banco Digital desde a semana passada, quando 12 empregados foram demitidos após uma reunião que anunciou a transição do modelo remoto para o modelo híbrido. O sindicato afirma ter recebido denúncias de que os desligamentos anteriores estariam relacionados a manifestações contrárias à mudança, o que o Nubank nega, alegando comportamentos que eles chamam de inadequados durante o encontro virtual. O CEO da Vivelis se pronunciou afirmando que alguns funcionários confundiram um canal corporativo com arquibancada de estádio, segundo o fundador do Nubank, o colombiano Davi Vélez. Já o Sindicato dos Bancários cobra esclarecimentos sobre as demissões e a política de retorno presencial, que prevê 2 idas semanais ao escritório até julho de 2026 e 3 até janeiro de 2027. Lembrando a todos que o Nubank ele tinha uma política, tem uma política, né, porque não começou essa mudança, tem uma política de você ir ao escritório, ou seja, presencial, uma semana apenas por trimestre, uma realidade que vai se alterar já no ano que vem. Os Correios decidiram dividir em etapas a contratação do empréstimo de 20 bilhões de reais que busca aliviar a crise financeira da estatal. A medida tem o objetivo de atrair mais bancos e reduzir o custo da operação depois que a primeira rodada de negociações foi considerada desfavorável. Na proposta inicial, um grupo formado por Banco do Brasil, BTG Pactual, Citibank e ABC Brasil se dispôs a conceder o crédito, mas com taxa de juros de 136% do CDI, acima do limite de 120% fixado pelo Tesouro Nacional para contratos com garantia da União. Com a nova estratégia, a empresa consultará um número maior de instituições financeiras, incluindo estrangeiras, para saber quanto cada uma está disposta a emprestar dentro do teto de 120% do CDI. Assim, o montante total poderá ser obtido em diferentes operações de crédito. A operação é vista como essencial para dar fôlego à companhia, que acumula prejuízos, né? Como a gente tem visto, o Correios está tendo prejuízos crescentes desde 2022 e deve encerrar esse ano de 2025 com um rombo de cerca de 10 bilhões de reais. A expectativa é concluir as novas negociações até o fim de 2025. A gente deu isso na semana passada aqui no Business e a gente tem o vencedor aí da guerra por essa startup. A Pfizer, a americana Pfizer, fechou um acordo de até 10 bilhões de dólares para comprar a Metsera, uma startup americana que desenvolve medicamentos para a perda de peso. Essa decisão colocou um ponto final naquela disputa, como a gente trouxe na edição passada, com a Novo Nordisk, a dinamarquesa, a dona do Ozempic, que tentou interferir no processo com uma oferta não solicitada e superior à proposta inicial, né? Porque depois
a Pfizer ela reajustou a proposta. Segundo a Metsera, a escolha pela Pfizer ocorreu após alertas da Federal Trade Commission sobre possíveis riscos antitrust na proposta da Novo Nordisk. A oferta da Pfizer avalia a empresa em até 2 bilhões e 700 milhões de dólares a mais do que o valor negociado em setembro. O acordo prevê pagamento imediato de 65 dólares por ação e bônus vinculados ao cumprimento de metas clínicas. A disputa acirrou a rivalidade entre Pfizer e Novo Nordisk, que domina o mercado, né? A Novo Nordisk é a dona do mercado ao lado da Eli Lilly, porque a Lilly é a dona do Mounjaro, outro super campeão de vendas aí para emagrecimento, né? Tudo começou igual o Ozempic com remédio para diabetes, continua, mas ele tem ganhado muito espaço por conta do emagrecimento, a perda do apetite. A Novo Nordisk tenta recuperar a confiança dos investidores após uma queda de 50% das ações, enquanto a Pfizer busca espaço em um mercado bilionário depois do fracasso do seu próprio remédio experimental. O iFood investirá até 300 milhões de reais em uma frota que pode chegar a 45 mil bicicletas elétricas com uso em cidades brasileiras. Esse anúncio foi realizado durante a COP30 em Belém. Um novo acordo entre o aplicativo, que é líder em entregas no país, e a startup Tembici dará origem à maior frota corporativa de bikes elétricas do Brasil. Vamos saber mais detalhes? Eu quero chamar agora o vice-presidente do aplicativo, o Lucas Piccioni, que já esteve aqui no nosso programa. Eu agradeço novamente a vinda aqui ao nosso programa, ao Business. Lucas, como é que vão ser essas entregas? Como é que vai funcionar essas entregas? Porque eu imagino que vocês colocarem 45 mil bikes elétricas nas ruas brasileiras. Eu imagino que isso não deve acontecer em um ano, né? Como é que vai funcionar, Lucas? Bruno, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de explicar um pouco a estratégia da empresa. Sim, não é em um ano. A nossa intenção é levar esse número para 25 mil bikes elétricas até 2027 e para 45 mil bikes elétricas em até 5 anos. É um contrato, um investimento que reforça o compromisso do iFood com um delivery sustentável. Nós tínhamos feito da descarbonização uma das nossas prioridades, uma das nossas agendas de impacto social, e com esse investimento, com esse anúncio, a gente passa a ter o maior programa de descarbonização do nosso setor aqui na América Latina. Já tem cidades escolhidas? Vocês estão fazendo estudos de como essas bicicletas elétricas serão inseridas nas cidades brasileiras? Serão só capitais ou cidades menores vão receber também essas bikes? Tem uma intenção, sim, de levar para mais cidades, para cidades menores. Hoje a Tembici está presente nas capitais. Existe uma operação, 30% das nossas bikes elétricas hoje estão no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente já tem uma quantidade de deliveries por bicicleta superior à quantidade de deliveries por moto, mas a intenção é democratizar o acesso e levar para mais localidades. Qual que é o uso, né, desses 300 milhões? Onde a gente vai alocar esse dinheiro? Então, basicamente, a gente ajuda a Tembici a trazer essas bicicletas para o país, então tem um investimento na aquisição, na importação e na distribuição dessas bikes aqui pelas cidades em que a gente opera. A gente vai investir muito para levar planos de locação subsidiados para os entregadores que trabalham com o iFood, para reduzir o custo de acesso e para que a renda líquida deles, né, com as entregas seja maior. E no final, a bike ela é uma porta de entrada aqui, né, para o trabalho, para aqueles entregadores que ou não têm uma moto ou ainda não têm uma CNH. E a gente vê ao longo do tempo os entregadores que fazem entregas com bike elétrica ficando mais, trabalhando mais e ganhando mais dinheiro aqui com a gente. Você falou em moto, né? Você está falando de CNH, você também falou em moto. O iFood hoje, até uma informação para a nossa audiência, ele conta com aproximadamente 480 mil
entregadores ativos dentro da plataforma. Você falou de moto, o principal modal dessa massa de entregadores continua sendo a moto, né, Lucas? Ele continua sendo a moto. Então, até esse número de entregadores é o número de entregadores que fazem ao menos uma entrega no mês. Mas existe uma variação. Tem entregador... Como existe uma característica muito forte aqui de complementação de renda nos entregadores que trabalham com o iFood, se a gente expande para ao longo de um ano, esse número passa de 1 milhão de entregadores. É um número muito, muito maior aqui. E a moto é, sim, o modal preponderante. E a gente também anunciou há algumas semanas aqui, Bruno, uma parceria muito interessante com a Motu. A Motu é uma startup que trabalha, né, para locação de motos para os entregadores. Então, a Motu ela consegue dar crédito, consegue financiar o aluguel dessas motos para entregadores quando bancos tradicionais não conseguem. E a gente, junto com a Motu, também está investindo para levar planos mais subsidiados, mais baratos para os entregadores que trabalham aqui com o iFood, para que eles possam ter uma renda líquida maior, possam trabalhar mais e possa sobrar mais dinheiro no final do mês. Tem muita novidade aí de vocês, porque nessa última semana, nos últimos dias, vocês bateram um novo recorde, que a mim impressiona, inclusive. Vocês bateram 160 milhões de pedidos no mês. Esse é recorde, né? Nunca atingiu esse... É recorde. A gente tinha anunciado, se eu não estou enganado, por volta de março ou abril, 120 e a gente bate 160 Eu lembro, milhões Lucas, agora. eu lembro que eu recebi aqui nos estúdios da Jovem Pan o Diego Barreto, CEO do iFood. Ele participou do meu outro programa, o Show Business, e ele comentou durante o programa quando bateu 100 milhões de pedidos. 100 milhões. Quer dizer que nos últimos dias bateu 160 milhões de pedidos em um mês. O que aconteceu nesse mês que bateu esse recorde aí? O pessoal teve mais fome? O que foi? Olha, na verdade é uma construção, né, Bruno? Assim, não é uma receita mágica que no mês de outubro nos levou a esse recorde, a esse resultado impressionante. E vale a pena mencionar que a gente teve recorde em todos os nossos negócios. O que isso significa? Significa que foi recorde de pedidos de delivery de restaurantes, foi recorde de pedidos de farmácia, foi recorde de pedidos de mercado, de pedidos de bebidas e conveniência, foi recorde de desembolso de crédito para restaurantes. Então foi de fato um mês fantástico. E o que isso mostra, né? Acho que da última vez que nós conversamos, a gente falou um pouco de todas as iniciativas que o iFood tinha de inovação, de novas apostas para fazer o negócio continuar crescendo. A gente vem falando há muito tempo que as pessoas acham que o iFood já ficou muito grande e chegou no seu potencial. Isso não é verdade. Tem muito espaço para crescer aqui. A gente tem sido mais eficiente na forma como a gente investe em marketing. A gente tem conseguido mais resultado para os restaurantes. A gente tem levado o iFood para mais cidades, tem crescido cidades de interior, cidades menores, e tudo isso se traduz nesse resultado, que é um resultado que deixa a gente muito feliz, mas ao mesmo tempo muito insatisfeito perto do potencial que a gente enxerga para frente. Teve alguma região que teve mais destaque nesse último mês de outubro? A gente teve eu posso mencionar algumas, assim, a cidade de São Paulo cresceu muito em outubro, a região metropolitana de São Paulo teve um crescimento muito acelerado. Você pega uma cidade como Osasco, como Guarulhos, cresceu muito. Isso tem a ver com a forma como o iFood tem também regionalizado a sua atuação. Então a gente tem dado um enfoque muito grande aqui para um olhar por cidade, por região, para que a gente garanta que a gente tenha a melhor cobertura de restaurantes para cada consumidor do iFood, a melhor solução logística para esses restaurantes, para os consumidores, e para que os usuários estejam servidos, sejam nas zonas periféricas, sejam nas zonas centrais. Então, tem um trabalho muito forte de regionalizar e expandir aqui a nossa atuação. E muito rapidamente, vocês tiveram uma compra nesses últimos dias aí, a Advolve, né? Advolve, isso. A gente falou também, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá, Bruno? Porque, primeiro, né, a gente falou, a Advolve era parte daquelas iniciativas de inovação nossa, a gente falava de
trazer empresas do ecossistema, fazer investimentos minoritários para que elas escalassem. E a Advolve é uma empresa de inteligência artificial aplicada a marketing de performance. Então, o que a Advolve faz? Ela faz, por meio de inteligência artificial, essas campanhas, materiais criativos, no nosso caso, para os nossos restaurantes, para que eles possam vender mais, e ela automaticamente identifica ali quais são as peças que estão tendo mais resultado, que geram mais conversão, que geram mais vendas, mais pedidos. Ela automaticamente toma a decisão de alocar o orçamento do restaurante naquelas campanhas que têm mais resultado. Isso vai se retroalimentando e a gente garante que o investimento traz mais crescimento e mais retorno sobre cada centavo ali investido. Isso faz, em última instância, o restaurante crescer mais, o consumidor receber a campanha que ele tem interesse de ver e ajuda a gente a mover aqui essa roda. Muito bem, nós conversamos com Lucas Piccioni, vice-presidente do iFood, trazendo várias novidades da última semana do aplicativo. Lucas, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Business. Obrigado. A gente volta com o Business para falar da bilionária família Saadé, que é dona do grupo marítimo CMA-CGM. Ela tornou-se o novo acionista âncora do Carrefour ao comprar cerca de 4% do capital da varejista francesa, numa participação estimada em 390 milhões de euros. O investimento ocorre após a saída da Península, a holding fundada pelo empresário brasileiro Abílio Diniz, encerrando mais de uma década de envolvimento da família no grupo. O Saadé tem uma fortuna aí estimada de 34 bilhões de dólares e eles ampliam os seus negócios para além da logística, com presença também em aviação e mídia, e passam a ser o segundo maior acionista do Carrefour, atrás apenas da família Moulin Rouge, também a dona da Galeria Lafayette. Vamos para os Estados Unidos agora, porque a Microsoft e o Google, eles anunciaram investimentos que somam mais de 16 bilhões de dólares para ampliar a infraestrutura de inteligência artificial na Europa. A Microsoft vai aplicar 10 bilhões de dólares na construção de um mega centro de dados em Sines, em Portugal, em parceria com a NVIDIA e outras empresas. O projeto contará com 12.600 GPUs NVIDIA e será o maior investimento da companhia no país. O Google investirá 5 bilhões e meio de euros até 2029 para expandir data centers e escritórios na Alemanha, incluindo unidades em Berlim, Frankfurt e Munique. Os aportes refletem a disputa das gigantes de tecnologia para ampliar a capacidade de AI fora dos Estados Unidos, acompanhando a crescente demanda global por infraestrutura e serviços de nuvem. As vendas da Tesla na China despencaram para 26 mil veículos em outubro, menor volume em 3 anos, em meio à queda da confiança do consumidor e também a concorrência cada vez mais acirrada no maior mercado automotivo do mundo. O resultado representa uma queda de 35,8% em relação ao mesmo período de 2024. Enquanto isso, as exportações da Tesla fabricadas na China cresceram, chegando a pouco mais de 35.400 unidades, o maior nível em 2 anos, segundo a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros. A montadora enfrenta pressão crescente de rivais locais, como a Xiaomi, que registrou vendas recordes de 48.654 veículos em outubro, impulsionada pelos modelos SU7. E um novo robô humanoide chamado Neo promete transformar a rotina doméstica ao assumir tarefas como lavar, dobrar, passar roupas, além de organizar cômodos e estantes. Esse robô eu acho que tem grande potencial de venda. Esse equipamento ele foi desenvolvido por uma empresa, a 1x, e utiliza, claro, inteligência artificial
para aprender e executar atividades de forma autônoma. As primeiras entregas estão previstas para 2026 nos Estados Unidos e a expansão para outros mercados deve acontecer em 2027. O Neo poderá ser adquirido por cerca de R$107 mil, com prioridade na entrega, ou por uma assinatura mensal de $499, aproximadamente R$2.700, que garante o recebimento em uma segunda fase. Além das tarefas domésticas, o robô também pode agendar compromissos e seguir rotinas programadas pelos usuários, aproximando-se da função de assistente pessoal inteligente. Agora, falando em robô, vamos sair do Neo, né, que vocês estão vendo aí, vamos direto para a Rússia, porque o primeiro robô humanoide da Rússia, movido também por inteligência artificial, batizado de Idol, ele caiu, deu ruim no robô da Rússia, ele caiu no palco durante a sua primeira apresentação oficial em Moscou. Olha ali o robô no palco. Esse incidente ocorreu enquanto o robô demonstrava a sua capacidade de locomoção e dois assistentes precisaram ali, olha ali ele anda, caiu e esses assistentes ajudam o robô a se levantar. Esse robô ele foi desenvolvido por uma empresa de tecnologia russa, ele foi projetado para executar 3 funções humanas básicas. Andar, como ele estava andando no começo do vídeo, manipular objetos e também se comunicar com pessoas. O CEO da companhia está lá, o robô está andando, mas como vocês viram, ele daqui a pouco vai cair de novo, porque o vídeo está repetido. O CEO da companhia minimizou o episódio e afirmou que o erro servirá como aprendizado. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua audiência, a sua companhia, a sua confiança. Eu desejo a todos um excelente final de semana. E como eu sempre falo, bons negócios. Tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.